Salve, salve pessoas! Voltamos para mais uma aula de matemática discreta. Sejam muito bem-vindos e vamos aí estudar um pouco mais algumas características, algumas informações relacionadas às funções, onde hoje especificamente vamos falar das funções inversas, um tema aí que muitas vezes a gente não consegue ver onde que a gente vai aplicar. Parece aí simplesmente uma característica, uma necessidade da gente verificar, mas vocês vão ver aí que é um tema muito importante, muito útil na nossa vida e talvez mais útil do que você imagine. Vamos lá, vamos analisar essas funções inversas. Então, função inversa, primeiramente, tomem cuidado porque função inversa não significa a gente pegar o cálculo 1 dividido pela função. Isso daí é um pouco errado, tá? A função inversa, ela vai ter como proposta fazer o caminho contrário de uma função. Ou seja, se a nossa função está fazendo com que um conjunto A seja mapeado para um outro conjunto B, seja mapeado na direção de um conjunto B, então a função inversa vai fazer com que esse nosso conjunto B faça o mapeamento de volta. Ou seja, o conjunto B a gente volta para encontrar quem era então o nosso conjunto A. E aí a gente sabe, né, que a gente já viu alguns conjuntos, já viu a ideia das propriedades dos conjuntos, os tipos de função também, função injetora, função sobrejetora e a função bijetora, e esses são os principais pontos que a gente vai aplicar aqui, que a gente vai ter conhecimento. Então vamos lá, né? A ideia aqui é exatamente essa de verificar se as nossas funções injetoras, sobrejetoras ou bijetoras, elas vão ter aí essa característica de ser também uma função inversa. Então, o principal ponto que a gente vai analisar aqui é essa proposta. Então, olha só, vamos começar aí com uma função injetora. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Temos aqui uma função, chama aí aqui uma função dada, aplicada sobre os elementos A, uma função qualquer, onde os elementos A são levados aí para os elementos B, no formato injetora. E aí, a ideia inversa, a função inversa dessa função, seria então fazer com que os mesmos elementos que estão em B vão aí agora para a direção do A. Só que vocês conseguem perceber aqui que a gente tem alguns problemas. Qual que é a ideia? Olha, a gente viu até então que para que uma função exista, a gente precisa obrigatoriamente fazer com que todos os elementos, as informações ali do nosso domínio, né, dessa nossa primeira função, consiga ir em direção ao conjunto imagem, né, ao conjunto aqui, ao nosso contradomínio, que seria o B. Ou seja, quando a gente faz a função inversa nesse caso, a gente vai ter aí alguns elementos que não vão criar mapeamentos. Ou seja, essa nossa função inversa, ela seria restrita a somente alguns elementos aqui do nosso conjunto B, que isso é um problema para a gente. Então, é exatamente essa ideia que eu quero passar para vocês. Olha, nas funções injetoras, quando a gente faz esse processo de função inversa, a gente vai ter aí alguns elementos que não vão simplesmente conseguir encontrar algum mapeamento. Ou seja, vão criar aí algumas lacunas no sistema. Se eu, por um acaso, aplico essa função nesse nosso conjunto, quando a minha função for verificar o mapeamento de 6 ou de 5, como é mostrado aqui,
ela vai simplesmente travar falando, olha, não sei para onde eu vou. Simplesmente, não sei. Então, isso será um problema aí para a gente. E aí, só para relembrar, né, eu já comecei a falar aí novamente, né, da ideia de domínio, da ideia de contradomínio, imagem e imagem inversa também. Só para relembrar vocês que esses temas aí, esses termos, vão ser aí um pouco mais comuns para a gente. Então vamos lá, né? No caso da sobrejetora, lembra lá o que acontece? Eu tenho aqui o nosso conjunto domínio A com seus elementos. E aí, quando a função ela é sobrejetora, significa que alguns elementos vão ou podem ir para o mesmo elemento aqui em B, como é mostrado no caso dos elementos aqui 4 e 9, né? A imagem deles é o mesmo valor, é o 8. E aí, olha só o que acontece quando a gente faz a função inversa. O número 8, ele sairia em direção, né? Ele faria um mapeamento tanto para o número 4 quanto para o número 9 aqui na nossa imagem, aqui no nosso contradomínio A. Olha, a gente já chegou a ver isso daqui antes, mas se por um acaso essa informação ela vai para dois elementos, ela mapeia dois elementos distintos, significa então que essa nossa função, que seria a nossa função inversa, ela neste caso nem é de fato uma função, porque essa característica não pode acontecer. Então, isso daqui também é um problema para a gente. Agora, por fim, quando a gente tem aquelas duas informações de ser uma função sobrejetora e ser uma função injetora ao mesmo tempo, então a gente tem como resultado as nossas funções que são denominadas bijetoras. E aí, se a minha função ela é bijetora, significa que a gente vai ter essa característica. Elementos de A vão ser mapeados para o conjunto B, onde 1 a 1 é mapeado e não faltam, não sobram nenhum elemento aqui no nosso conjunto B. E percebam que quando a gente faz a inversa desse sistema, nenhum problema é observado. Por quê? A função também vai existir. Então, os nossos elementos aqui que estão no B, eles vão mapear um e somente um elemento no A. Ou seja, neste caso específico, essa nossa função A aqui, dada nos conjuntos Azão e Bzão, ela é inversível. Ela aceita a ideia da função inversa. Então, temos aí a característica da função inversa sendo aplicada nos tipos de funções que a gente já tinha visto antes. Agora, na próxima aula, eu vou mostrar isso daqui tentando levar um pouco mais para o lado prático, onde que a gente vai de fato aplicar essas informações. Será que a gente pode sempre usar funções inversas? Ou será que a gente fica somente restrito ali a um pequeno grupo, né, das bijetoras? A gente não poderia nem utilizar funções injetoras ou sobrejetoras. Isso tudo a gente vai observar na prática na próxima aula. Beleza? Salve, gente! Até mais!